Oi, amados do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou aqui para compartilhar uma palavra do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 16 ao 26, onde o título é A Vida pelo Espírito. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, excessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Amém? O que essa passagem nos explica? Que uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nova criatura nós somos. E o Espírito Santo do Senhor, ele vem habitar em nós. Por que o Espírito Santo do Senhor vem habitar em nós? Justamente para nos ajudar nessa caminhada com o Senhor. Porque a nossa carne, ela é fraca, ela é inclinada ao pecado. Se não for pelo Espírito Santo do Senhor, a gente cai, a gente cede à tentação, a gente cai em pecado. Então o Espírito Santo, ele serve como nosso amigo, consolador, nosso ajudador. Foi para isso que o Senhor deixou o Espírito dele aqui, justamente para nos ajudar a sermos seres humanos melhores. E isso não quer dizer que você vai ter uma mudança de uma hora para outra a partir do momento que você aceita Jesus. É um processo gradual. E um processo onde você tem que realmente entender que nova criatura você é, que você não tem que praticar as coisas deste mundo. O Espírito, ele vai te convencendo nas pequenas coisas que você não deve fazer, que você não deve falar, a forma como você não deve mais se comportar. Eu não consigo realmente entender como as pessoas que estão em Cristo Jesus não se deixam ser moldada, porque não é uma questão de, eu não consigo. Realmente, se for pela nossa carne, a gente não consegue vencer as vontades pecaminosas, a gente não consegue vencer, os prazeres, né, dessa vida, desse mundo, as coisas que o mundo oferece pra gente. Então é por isso que nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo. E como que você busca essa comunhão? É entrar no teu quarto, como Jesus ensina, trancar a porta e no secreto você chamar o Espírito Santo para perto, realmente se dispor a conhecê-lo e deixar que ele te molde conforme a vontade do Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Não tem como você viver os frutos do Espírito, não tem como você viver realmente essa essência da nova criatura se você não se deixar ser moldado. Porque aqui no começo da leitura começa: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Deixem que o Espírito guie a sua vida. E como que é isso? É você realmente se apresentar a ele e dizer: Espírito Santo, olha, é assim, eu não consigo. Por mim mesmo eu não consigo, porque a minha carne é fraca. Então me ajuda a vencer as tentações desse mundo. Me ajuda a vencer a minha carne, a minha natureza humana, que grita pelo pecado, que grita pelas coisas desse mundo, porque
Que nem, por exemplo, antes vocês ouviam músicas circulares, músicas do mundo, e tava tudo bem. E a partir do momento que você está em Cristo, você vai mudando a sua mentalidade, você vai mudando a sua percepção das coisas, só que não é de uma hora para outra. Você não deixa de gostar, de repente, daquelas músicas que você gostava de uma hora para outra, né? É coisas que o Espírito Santo vai te moldando, mas conforme você vai deixando que ele vá te moldando, porque ele não é um intruso, sabe? Eu costumo dizer que ele é um lorde. Ele vai chegar com toda a delicadeza, com todo o amor do mundo e vai te mostrar, olha, isso aqui não é legal. Isso aqui não tá bom, isso aqui tem que ser mudado. Sabe? Ele vai te convencendo, ele vai te moldando conforme a vontade do Senhor. Não é pela tua força, não é pela tua vontade, porque por você não consegue, por você não vence. Irmãos, nós só teremos um corpo glorificado, realmente um corpo livre de tristeza, de vontades pecaminosas, de coisas que são desse mundo, quando um dia nós estivermos na eternidade. Antes disso, a gente está sujeito a cair, a gente está sujeito às falhas e à fraqueza, e o Senhor entende tudo isso. Foi por isso que Jesus se fez carne, para realmente entender quais seriam as nossas limitações, para entender as tentações, né, que nós passaríamos. E tudo isso só vai passar realmente quando tivermos um corpo glorificado. Nada vai nos moldar, nada vai nos mover a cair em tentação, porque isso não vai existir mais. Mas enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos que estar sujeitos ao Espírito Santo do Senhor. A gente tem que entender o que ele está querendo dizer, porque se realmente você estiver sensível ao Espírito Santo, se você realmente estiver disposto a ser uma nova criatura, sabe, quando o Senhor diz povo santo, não é que a gente vai deixar de errar, né, de às vezes cair realmente em tentação, mas o que ele quer dizer é assim: agora que vocês estão em mim, vocês são meu povo santo, assim como eu sou santo. Só que sozinho vocês não vão conseguir, por isso meu Espírito está aí. Por isso que é chamado de consolador, de ajudador. Justamente para ajudar vocês nessa caminhada. Porque na própria palavra diz, a carne e o Espírito eles guerreiam o tempo todo. Porque é o Espírito tentando te convencer do pecado, tentando te colocar no caminho do Senhor, o caminho de retidão, né? E a carne gritando, querendo ceder aos prazeres desse mundo, às coisas desse mundo. Eu acho tão incrível porque eu sou convertida desde 2020. Eu fui batizada em 2022. E desde então eu vejo mudanças assim imperceptíveis mesmo na minha vida. Comportamentos que antes eu tinha, hoje eu não tenho. Que nem antes, se a pessoa falasse um A pra mim, eu queria falar abecedário inteiro pra pessoa, sabe? Tipo, me deixava levar mesmo. E a gente tem muito esse negócio de dizer assim, ah, eu sou assim. Eu sou assim, não vou mudar. Não, a gente não é assim. A gente é moldado e mudado pelos padrões e pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Só que uma vez que você está em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo do Senhor vem habitar em você, não tem como você ser a mesma pessoa. Não tem como você não deixar ser moldada, ser mudada. E eu vou te dizer, isso é tão bom. Porque aí quando você começa a ser moldada pelo Espírito Santo, e aí você começa a ver o seu comportamento mudar, as suas atitudes mudar e para melhor, você olha o quão miserável você é e que você era, sabe? Quando você vê que você não está praticando mais certos comportamentos, certas falas, certas atitudes, você fala, uau, obrigada, Senhor. E não tem como não ser grata, porque é tão bom a gente olhar pra gente e ver que a gente está mudando, que o nosso caráter está sendo moldado, né? Que a gente está tendo novas atitudes, atitudes do bem, atitudes que aos olhos do Senhor é bom. E não tem nada melhor do que estar nessa caminhada e agradar a Deus. E saber que o coração do Pai se alegra com a sua atitude. E não tem coisa melhor
do que você caminhar com o Espírito Santo, do que você deixar ele realmente entrar na sua vida, fazer morada e fazer a diferença. Irmãos, uma vez que vocês deram um passo em direção a Jesus, não sigam os mesmos hábitos. Ainda que a sua carne queira fazer, corra para o Espírito Santo do Senhor. Ele está aí dentro de você justamente para isso, para te ajudar a ser um ser humano melhor. Você não tem que ser a mesma pessoa, você não tem que continuar agindo da mesma forma. Sozinha você jamais conseguiria. Sozinho a gente jamais tem esse tipo de percepção. Peraí, isso aqui não é legal. Eu não tô agindo certo nisso aqui. E são pequenas coisas que você vai sendo moldada e você vai vendo como se você fosse sendo transformada, sabe? Uma nova pessoa. É um novo caráter, é uma nova essência, é um novo comportamento. Você começa a realmente olhar para o próximo com mais compaixão e misericórdia. Você já não olha para o seu, sabe, para o seu eu. Você não se torna o centro da sua vontade, sabe, dos seus desejos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai te moldando, mas conforme você vai querendo, você vai buscando e você vai deixando ele fazer essa mudança. Ele habita em você para te convencer. Mas se, por exemplo, você tá ali para fazer algo errado e ele te convence, olha, isso aqui não é legal, e mesmo assim você faz, você não tá se deixando ser guiado por ele, entendeu? Você tá se deixando ser guiado pela sua carne, pela sua natureza humana. Eu tava lendo, na verdade, eu estou, lendo o livro Bom Dia, Espírito Santo, do Benihim, e tem lá uma parte que ele fala que a família dele toda era contra o cristianismo, eles não criam em Jesus. E ele era o único da casa dele que cria em Jesus. E ele começou a buscar muito, e ele começou a ter experiências, começou a realmente ter a comunhão com o Espírito Santo. E é isso que nós temos que buscar. E aí o pai dele, por várias vezes, assim, estava sempre enfurecido, sempre hostilizando ele, sabe? Tratava ele como inimigo mesmo. Imagina você ser hostilizado, maltratado, ignorado na sua própria casa. O que ele fazia? Ele corria para o secreto dele, ia para os braços do Espírito Santo. Teve uma situação que ele falou que ele chegou e o pai dele, ali muito bravo, ofendendo, falando. Ele falou que olhava para o pai dele com amor, com ternura. E vocês acham que era ele sozinho fazendo isso? Não, porque ele estava tendo uma comunhão sincera e única com o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava colocando amor nele para com o Pai dele. Por quê? Porque esse é o amor do Pai, o nosso Pai Celestial. O Espírito Santo nada mais é e nada mais faz mostrar para nós quem é Deus, mostrar para nós o amor de Deus. E é isso que ele fazia, porque ele foi, enquanto o pai dele falava, ele conseguia olhar para o pai dele com amor, com misericórdia. Ele podia, se fosse pela carne dele, ele ia olhar com raiva, irado, ia sair dali, bater no pé, dando as costas, não se importando, mas não. Tudo que ele fazia era olhar para o pai com amor. E é isso que acontece com a gente quando a gente deixa o Espírito Santo realmente guiar a nossa vida. Ele começa a colocar os frutos dele, que são esses que a gente leu aqui, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Só que mais do que domínio próprio naquela situação, ele estava tendo amor. E um amor que o Espírito Santo estava colocando nele. Não era um amor que ele estava sentindo voluntariamente. Porque com certeza, pela natureza dele, ele ia odiar o pai dele naquele momento. E quantos de nós não agimos dessa forma quando estamos no mundo? A gente se deixa levar pelas emoções, pelo impulso, pela raiva. E aí quando vê, já fez besteira. E o Espírito não. O Espírito Santo, ele vai nos convencendo mesmo de que, olha, isso aqui não é legal. Vamos fazer diferente? Eu mesma já fui confrontada em situações que eu nem sei o que eu faria. E olha que eu sou muito tranquila, muito calma, mas tem coisas que você quer responder à altura.
E quando você não responde e deixa que o Espírito Santo, né, vá te guiando e que Deus vá transformando o seu coração através do Espírito, você colhe os frutos depois e é tão melhor. Porque se você consegue realmente praticar os frutos do Espírito Santo, você começa a ser um ser humano melhor. Você começa realmente ser a imagem e semelhança de Deus, não fisicamente, mas nas atitudes, no coração, no pensamento. Mas isso por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em você, porque você está sensível a ouvir o Espírito Santo. Você está deixando ele te guiar. Você já não é mais guiado pela sua natureza, pelas suas vontades, pelos seus achismos. Não, você não age por impulso, por emoção. O Espírito Santo, ele é manso, ele é tranquilo, sabe? Ele vai te ensinar com amor, ele vai te moldar com amor. E aí, conforme ele for te moldando com amor, te ensinando, é isso que você vai praticando no seu dia a dia. É assim que você vai se comportando com as pessoas, vai fazendo a diferença na vida delas. E isso é maravilhoso e não tem preço. Não tem preço, irmãos. Então, uma vez que vocês estiverem em Jesus, né, que vocês derem esse passo em relação ao Senhor, se deixem ser moldado. Para de agir como o mundo age. Nós somos chamados para agir diferente, para ser luz na vida das pessoas, para ser o sal na terra, para fazer a diferença. Do que adianta a gente estar em Cristo e continuar agindo da forma como o mundo age? As pessoas vão olhar para a gente e não vão ver referência. As pessoas vão olhar para a gente e não vão ver Jesus. Elas vão continuar vendo a velha Fabiana que continua pecando, continua errando. Entendeu? E não é para ser assim. A gente tem que realmente vestir a camisa do Senhor Jesus. A gente tem que fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para a gente e ver Jesus e não olhar a nós, mas a Jesus. Porque elas têm que olhar e dizer assim: eu quero esse Deus que você serve. Eu quero ser mudado, eu quero ser moldado. Eu não quero mais agir desse jeito. Irmãos, nós não podemos agir como o mundo age. Nós fomos escolhidos, nós fomos redimidos, fomos lavados. Somos o povo santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo é uma pessoa, sabe? Não é uma simbologia, não é uma pomba, é uma pessoa que está em nós para nos ajudar, que é o nosso amigo, que quer caminhar com nós todos os dias. Leva o Espírito Santo para onde você for. Leva o Espírito Santo com você onde você for. Acorda e diga: bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou fazer tal coisa hoje, vamos comigo. É assim que tem que ser, irmãos. Só caminhando com o Espírito Santo do Senhor você vai ser moldado, você vai ser transformado. E é isso que o Senhor espera de nós. Não vamos deixar que a nossa carne se incline para o pecado. Vamos deixar que a nossa carne se incline para as vontades do Espírito Santo do Senhor. Que o nosso espírito cresça, que a nossa carne diminua. Nós somos pó, nós não somos nada. Nós não somos nada. E a gente não pode ser considerado um povo santo de Deus se a gente não deixar ser moldado pelo Espírito Santo, se a gente não deixar ser guiado pelo Espírito Santo. A nossa carne, ela não é maior que o nosso espírito. A nossa carne, ela não é mais forte que o nosso espírito. Na verdade, ela não é nada. Quando tudo isso acabar, voltaremos para o pó. O que ficará é o nosso espírito. Não percam tempo com discussões desnecessárias, com coisas que não têm mais nada a ver com a sua caminhada com o Senhor. Para de perder tempo com coisas que não vão agregar valores na sua vida, que não vão te trazer para mais perto do Senhor. O Senhor não vai fazer as coisas por você. Ele vai te dar direção conforme você for pedindo, conforme você for clamando. Só que você tem que buscar a palavra de Deus. Tem que buscar a palavra para poder você ser moldado. Você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta e dizer: eis-me aqui, Espírito Santo. O que queres de mim hoje? O que eu estou fazendo que não te agrada? Eu estou aqui porque eu quero ser moldado. Quando eu dei um passo em relação a Jesus, eu dei por amor. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, porque é uma sede que eu tinha há muito tempo,
eu não sabia que o Espírito Santo vinha habitar na gente, eu não tinha esse conhecimento. Eu simplesmente disse sim para Jesus porque era uma vontade do meu coração, uma vontade que eu tinha, acho que desde que eu me entendo por gente. Sabe? Quando eu comecei a entender que o Espírito do Senhor habita em nós, né? Gente, que coisa maravilhosa! Que coisa mais incrível, assim, única! É o amor de Deus em nós. É o próprio Espírito do Senhor em nós. Vocês têm ideia do que é isso? Isso vale mais do que ouro, isso vale mais do que qualquer riqueza desse mundo. Gente, ame o Espírito Santo acima de todas as coisas. Deixa ele ser seu amigo, deixa ele te guiar, deixa ele conduzir a sua vida. Não siga os padrões humanos uma vez que você está em Jesus. Comece a buscar o Senhor através da palavra, através da comunhão. Queira entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. O que realmente Deus quer para você e através de você. E Deus precisa de mim e de você, para que a gente possa compartilhar o reino dele com as pessoas. Nós precisamos realmente ser moldados pelo Espírito Santo para fazer a vontade do Pai. Sem ser moldado pelo Espírito Santo, sem caminhar com o Espírito Santo, jamais poderemos saber o que o Pai quer conosco. Jamais conheceremos a paternidade do Senhor de verdade. É o Espírito Santo que vai nos dando entendimento da palavra, que vai nos revelar até uma vírgula que a gente não entende o porquê que aquela vírgula está ali. É Ele que vai revelar. É Ele que vai revelar o amor do Pai por nós, a verdadeira paternidade do Senhor, o amor de Deus, o amor de Cristo, sabe? Em nós. Irmãos, não percam tempo. Não se distraiam. Uma vez que você realmente deu o passo em direção à luz, seja a luz. Deixe o Espírito Santo te guiar para que você seja a luz, luz na vida das pessoas. Seja a luz aonde você for. E você só vai ser luz se você deixar realmente o Espírito Santo te guiar. Se você realmente chamar ele para perto e tiver essa comunhão com ele. E ele quer essa comunhão com você. Ele quer estar com você. Ele quer te moldar. Ele quer mudar a tua história. Quer te transformar num ser humano melhor. Nós só seremos seres humanos melhores se estivermos inclinados à vontade do Senhor, o nosso Pai, o nosso Criador. Não tem como ser diferente uma vez que está em Cristo. Tem que deixar ser moldado. O Espírito Santo tem que ser o seu guia, hoje e para todo sempre, até que venha a eternidade. Amém? Eu espero de coração que essa palavra de alguma forma tenha falado ao seu coração e que você possa buscar mais no Senhor e na palavra a vontade dele sobre a sua vida, o que ele espera de você. O Espírito Santo me ama, te ama e ele quer fazer morada em ti. Ele quer fazer de você um ser humano melhor e através de você um ser humano melhor fazer o melhor na vida das pessoas. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Ele abençoe a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.